Tudo bem, pessoal? Meu nome é Welder Ayala, sou professor de filosofia do ensino médio na rede pública aqui na cidade de Toledo, Paraná. E a pedido respondendo esse chamado aí do Centro Dom Bosco, vou gravar então o meu testemunho, né, de conversão, relatando o meu processo de conversão aí. Eu vou começar então falando da minha entrada na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu pensei que eu ia encontrar um ambiente de alto nível intelectual. Não foi o que eu encontrei. O que eu encontrei na faculdade foi um ambiente degradado e degradante. E eu também acabei caindo nessa degradação. A degradação na qual eu caí foi o comunismo. Eu tentando dar uma explicação a respeito disso, imagino que eu tenha caído no comunismo devido ao seguinte motivo. Quando entrei na faculdade, eu me deparei com o relativismo. Quem conhece o ambiente acadêmico sabe, né, que o relativismo é algo muito forte na universidade, né? Relativismo é aquela ideia de que não existe verdade, que a verdade absoluta não existe, cada um tem sua própria opinião, etc. Então, diante disso, essa ideia relativista ela despertou um desagrado muito grande em mim, né? Despertou uma ojeriza muito forte. E devido a isso, no comunismo eu vi uma alternativa, assim, no sentido de o comunismo ser uma doutrina mais viril, que propunha alguma coisa, que propunha ajudar alguém, que acreditava numa verdade, etc. É isso que eu pensei na época, né? Hoje eu sei que o comunismo também é relativista, mas na época ele me pareceu uma alternativa, né, ao relativismo, que tanto me desagradava. Obviamente, repetindo, né, o comunismo ele também padece do relativismo, mas na época me pareceu dessa forma. Então eu acabei caindo aí no comunismo. Durante a faculdade também eu conheci a minha esposa, que se tornou minha esposa, né, a Jaque. Ela seguiu uma caminhada de conversão muito parecida com a minha. E a minha caminhada de conversão ela se iniciou num fato muito marcante que me ocorreu. Foi um acontecimento, né? A gente estava fazendo uma festa, uma confraternização, enfim, um churrasco, não sei. A gente estava lá na casa que a gente morava, com meus amigos, e nessa festa, né, ocorreu um acidente numa brincadeira, e nesse acidente que ocorreu nessa brincadeira, um amigo meu acabou quebrando o braço, quebrou o braço de modo muito, muito grave mesmo. E quando isso aconteceu com ele, eu comecei a ficar com medo, né, do que poderia acontecer comigo. Então, comecei a ter certas reflexões sobre a fragilidade da vida, sobre a morte, sobre um possível castigo divino. Então, essas coisas começaram a me amedrontar um pouco. Um pouco, até mais do que apenas um pouco, enfim, não lembro exatamente. Mas o fato é que eu comecei a ter eu comecei a ter medo disso, né? E a partir desse medo, né, eu comecei a rezar por causa desse medo, talvez por outros fatores, mas esse medo me levou à oração. Então eu comecei a rezar, comecei a buscar Deus, né, de uma forma desnorteada um pouco, enfim, mas comecei a buscar Deus, comecei a rezar, e aí eu acabei caindo em outro erro, né, que foi o espiritismo kardecista. Então eu acabei caindo no espiritismo e comecei a estudar o espiritismo, comecei a acreditar no espiritismo, etc. E aí, mas ao mesmo tempo também comecei a estudar o catolicismo, né? Porque apesar de todas as detrações que se faz contra a igreja, eu admirava a igreja no seu aspecto civilizacional, na sua grandeza civilizatória, etc. Então eu comecei a estudar o catolicismo também. E até porque antes de eu entrar para a faculdade, eu havia sido católico, né? Nasci numa família católica, nasci católico, né? Enfim. Então, a partir disso, eu também nunca levei muito a sério, né? Mas tinha um contato com o catolicismo antes, né? De entrar para a faculdade. Daí na faculdade eu perdi completamente o pouco que eu já tinha. Mas então, aí eu comecei a estudar o catolicismo também, ao mesmo tempo que estudava o espiritismo, né? E estudando o catolicismo, creio que eu tenha me deparado com a questão do terço. Eu não lembro exatamente, assim, né? Não lembro exatamente se eu me deparei, mas eu creio que sim, é muito provável que eu tenha visto
algo sobre o poder do terço, a grandeza do terço e assim por diante. De modo que eu comecei de fato a rezar o terço, isso eu lembro. Que eu comecei a rezar o terço, né? E eu lembro que a partir desse ponto, dessa atitude de começar a rezar o terço, outras mudanças começaram a ocorrer em mim. E a principal mudança, assim, em termos de conversão, foi que eu comecei a ter repugnância pelo espiritismo, a partir desse período em que eu comecei a rezar o terço. De modo que eu atribuo, de fato, ao terço a minha libertação, né, desse erro que foi o espiritismo, desse erro que é o espiritismo, né? Então, a partir do terço, eu me afastei completamente ali do espiritismo. É claro que depois, eu estudando a questão, refletindo, eu também fui convencido intelectualmente, né, do erro do espiritismo, né? Eu me dei conta também, em termos intelectuais, que o espiritismo é um erro, que o espiritismo é um grande mal. Mas a princípio foi apenas uma inspiração, apenas um sentimento, assim, né? Sem querer ser sentimental, mas foi um sentimento, uma inspiração, algo assim, que me afastou completamente do espiritismo a partir do terço, né? De modo que o terço foi mais rápido, né, nesse sentido. Então eu abandonei completamente o espiritismo e fiquei apenas no catolicismo, né? Aí, depois eu me formei, comecei a atuar como professor, me casei também, casei em 2012, também foi o ano que eu comecei a dar aula, e também foi próximo desse período que eu conheci o Mosteiro da Santa Cruz, a Resistência, o Dom Tomás, que me ajudaram muito também nesse processo de aprendizado em relação ao catolicismo e em relação um aprendizado em relação à crise pela qual a igreja passa. Então foi também nesse período que eu comecei a tomar mais consciência dessas questões, né, relacionadas à crise da igreja, etc. E a partir de então, a partir de ter casado na igreja, tudo, comecei a levar a minha vida familiar, na família que a gente havia constituído. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma família relativamente numerosa. Nós temos 5 filhos, 4 deles estão conosco. Um deles, e minha esposa, acabou perdendo durante a gestação. E a gente procura levar uma vida católica, né? Ensinando a fé para os filhos, rezando o rosário, enfim, levando uma vida católica, né? Com a graça de Deus. E nas minhas aulas também gostaria de dar um breve testemunho, porque pelo fato de ser católico, eu sempre enfrentei muitos problemas, né? Sempre aparece um problema ou outro relacionado a isso, devido ao fato de eu ser católico, porque eu procuro levar isso para a minha sala de aula, né? A gente não pode separar, né, as coisas, digamos assim, você é católico na sua vida privada e na sua profissão você não é católico. Não, você tem que ser católico em todos os momentos. Então eu procuro levar a sério esse princípio. E devido a isso, na minha profissão, continuo enfrentando, volta e meia, muitos problemas, né? Problemas, dificuldades. Uma das dificuldades graves, né? Ocorreu em 2014, quando de certo modo, não totalmente, mas de certo modo, eu fui afastado das minhas funções de professor pelo fato de rezar o Pai Nosso antes de começar as minhas aulas. É uma prática que eu mantenho até hoje e que eu comecei com essa prática já desde o início da minha atividade docente. E naquele ano de 2014, acabei sendo afastado por causa disso, por causa de outros problemas também, problemas em relação ao conteúdo. Mas essa situação foi revertida, os alunos protestaram, a televisão foi lá e fez uma matéria, e assim por diante. Esse fato ganhou uma repercussão nacional. Se vocês quiserem se inteirar desse fato, basta vocês procurar na internet, professor foi afastado por rezar o Pai Nosso, que vocês vão conhecer essa história. Não posso me alongar muito aqui. Mas então é só um exemplo ali dos problemas que eu passo na minha atividade enquanto professor da rede pública. Também gostaria de deixar esse testemunho. Então, naquele momento eu enfrentei aquele problema, a situação foi revertida e eu continuei com essa minha prática de rezar o Pai Nosso e de levar bons conteúdos para os alunos, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. E devido a isso, de vez em quando enfrento problemas, pode-se dizer até de modo constante, sempre aparece um problema ou outro relacionado a isso. E tá.
Chego aqui na minha conclusão. Gostaria de dizer que tudo que a igreja me ensinou contribuiu para a minha felicidade também nesta vida. A finalidade principal da igreja é a nossa salvação eterna. Isso nós sabemos, né? No entanto, a igreja também contribui para a nossa felicidade nesta vida, com a graça de Deus. Porque nos faz agir de um modo melhor, nos torna mais virtuosos, nos torna mais prudentes, né? E isso contribui para a nossa felicidade e para a felicidade dos outros. Eu digo isso porque a igreja é algo que supre todas as nossas necessidades, né? Ela nos completa como um todo, ela nos completa em todos os âmbitos, né? Então por isso que eu gostaria de dizer isso. Sem de modo nenhum diminuir a finalidade principal da igreja, que é a salvação das almas, mas eu gostaria de deixar também meu testemunho de que ela também contribuiu para a minha felicidade aqui, nesta vida, neste vale de lágrimas, né? Na medida do possível. Temos sofrimento, sempre por sermos católicos, acabamos encontrando dificuldades. No entanto, Deus e a igreja, Deus e a sua igreja, nos ajudam a tornar essa vida mais suportável e mais alegre também, em certa medida. Então é isso. Espero contribuir para a conversão das pessoas também, espero dar a minha pequena contribuição aqui. E é isso. Salve Maria, viva Cristo Rei. E já que o assunto é professor, uma sindicância foi aberta para apurar o caso daquele professor de filosofia que foi afastado por rezar com os alunos em sala de aula. A gente mostrou esse caso aqui ontem. Vamos ver. O professor de filosofia está preocupado com a repercussão do caso. Tenho medo em relação ao meu futuro profissional, mas esse medo não vai me impedir de fazer aquilo que é certo, se Deus quiser. Na semana passada, os alunos organizaram uma manifestação pedindo para que o professor Welder ficasse. Ele teria sido afastado da sala de aula por rezar o Pai Nosso. A oração católica causou estranheza em alguns pais de outras religiões. Nós o chamamos, não pela primeira vez, por várias vezes, pelo menos em 5 situações, para falar a respeito da questão da metodologia de trabalho dele em sala de aula e pelas orações que ele realiza dentro da sala de aula, ocupando o espaço da aula que seria para a transmissão dos conhecimentos e das atividades de filosofia. Uma sindicância será aberta para analisar todos os relatos da direção do colégio, dos pais e do professor Welder. Mas, de acordo com a chefe do Núcleo de Educação de Foz do Iguaçu, o colégio não poderia ter sugerido o afastamento do professor. A direção do colégio o colocou à disposição do núcleo regional. Infelizmente, esse procedimento não é possível, porque nem o Núcleo Regional de Educação tem autonomia para demitir o servidor dessa forma. A minha posição é, eu não vou deixar de rezar o Pai Nosso, além de também não vou modificar a questão essencial da minha disciplina, que é a busca da verdade, ensinar os jovens o bem, a virtude e os valores que eu sempre ensinei.